Opa, olá, queridos heróis, queridas heroínas, queridos trolls, nerdolas, nerds, tetolas, a todos vocês que estão aqui conosco nesse momento, boa noite, são 19 horas e 2 minutinhos. 2 minutos. Entramos quase no horário, hein? Quase britânicos. Quase Somos britânicos. índios britânicos. Índios britânicos, ingleses. O Gordão terminou a live, na hora a galera Na já hora. tá aí. A galera Já tá veio. aí, cara. E Temos- aí, cara, boa noite, galera. Boa noite, galera. Temos aqui mais de 100 pessoas conosco agora nesse momento. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco aqui na live dos Trolls quarta-feira. Uma live especialíssima, Especial, cara. porque o quadrinho nacional hoje comemora-se aqui conosco. Isso. Comemoramos aí uma grande expectativa, digamos assim. Um grande comemorando marco, né? essa expectativa. Grande marco, um personagem Sim. que a gente não conhece. Como é que brasileiro não conhece a própria história, cara? É verdade. Como é que pode? Eu acho que um povo não sabe de onde veio, como é que vai saber pra onde vai? E isso é uma boa, trazer isso aqui hoje pra vocês. Demais. Meus queridos heróis, você que tá aí agora nesse momento, deixa o like, não esquece de compartilhar essa live, manda aí a novidade. Vai ter uma HQ do Dom Pedro I, vai ter uma HQ nacional, Joe Bennett, Laudelino, Super Prumo, todo mundo aí, vamos compartilhar, tá bom? Porque é novidade que a gente precisa espalhar. Não é isso, Elvis Ventura? Exatamente, cara. E você que achava a história do Brasil chata pra caramba e gosta de ler quadrinho, você tá tendo agora a oportunidade de conhecer. O link tá aí, eu já coloquei o link aí no comentário do Apoia-se, porque, Tony, a gente precisa apoiar o quadrinho, né, cara? Sim, o quadrinho claro. nacional. Quadrinho nacional e quadrinho nacional de qualidade. De qualidade. De qualidade. E a gente tem, mas Laudelino, né, o autor de O Submundo Hacker. Tá por aí o Submundo Hacker? Tá aqui de trás de você aí, ó, do ladinho aí, ó. Não, de Ali. trás de mim não. É, Eu vou aqui, ó, procurar, atrás, peraí, só eu vou estica procurar. um pouquinho a mão Deixa eu só trazer o nosso querido Jorgeta, que é do canal Hora Play, que faz parte da Liga Nerdola. Fala, Jorgeta, tudo bem? Fala galera, beleza? Jorgeta na área, é isso aí, vamos falar de quadrinhos, nona arte, né? Brabo demais. E Elvis, eu te digo que a situação é muito precária no nosso país aqui, né? Com relação ao pessoal lembrando das figuras históricas tupiniquins, né? Uma vez eu tava conversando com uma moça, né? Um pouco mais jovem que eu e tal, e aí eu falei dela do Ayrton Senna. Ela não sabia quem era Ayrton Senna, cara. Tem gente que não sabe quem é Silvio Santos. É sério. Não, aí... Eu tô falando sério, cara. Mas sabe quem é a falando Anitta, sério. né? Com certeza, né? É obrigatório. A Ayrton Senna não tem problema não, mas a Anitta não pode esquecer. Mas é isso aí, gente. Vamos que vamos. Estamos com a galera aqui, Tony. Vou dar uma boa noite. Os convidados já estão aqui. Estão esperando essa galera chegar para falar com vocês. A galera, eu falo vocês, porque os convidados já estão aqui. Dá uma boa noite aqui pro nosso querido Emi Beltrão, que é nosso moderador aí no chat. Então, galera, mantenha a cortesia. Pode fazer meme, pode frescar, como a gente fala lá no Ceará. Pode frescar, tudo bem. Agora não xinga a galera, tá? Xingou alguém do chat e algum convidado, você vai ser banido. Pelo Emi. Vai ser banido pelo Emi e a nossa querida Simone Uber de Vegas, que também é nossa moderadora. Boa tarde, boa noite, heróis. Já estamos na área para mais uma live. Ela que está lá nos Estados Unidos. Então, muito obrigado pela presença dos nossos moderadores. André também aqui. Jagunço também aqui. Vitória sempre está aqui com a gente. Boa noite, heróis ansiosos para essa live. Finalmente tive um tempinho para essa semana assistir ao vivo. Muito obrigado. Temos aqui Cláudio Mendes, que também é nosso membro no canal. E lembrando, Tony, que nós estamos lá na Roxinha, tá aí o símbolo da Roxinha, e tem aí o Apoia-se da HQ do Dom Pedro I. Então vai nesse link aí e apoia, porque o quadrinho nacional precisa do seu apoio, beleza? Estamos com mais de 167 pessoas aqui, muita gente vindo lá da live do Gordão. Muito obrigado pela presença de todos. O nosso querido Lian lá na Roxinha falou: heróis mais oficial, a infecção do morango tá forte. Eu não vou falar isso aí, mas tamo junto, meu querido. Tamo junto aí. E eu vou começar essa live aqui, antes de chamar os nossos convidados, o Jameson falou o seguinte: esse canal fala dos cheirosos, mas eles são exatamente iguais, mas de verde e amarelo. É lamentável. Voltem a falar de HQs como o canal do Peter, por favor. Você assistiu às nossas lives lendo a Supergirl, Jameson? Supergirl.
Assistiu? Melhor história do mundo. Nossa senhora. Você já viu a gente falando sobre Berserk aqui no canal, por exemplo? Cara, a questão é o seguinte, a gente está criticando algo que existe. Se você não gosta da sua crítica, procure outro canal que não fala de crítica, beleza? Adoramos o Peter é um cara incrível, um cara que fala muito, então não precisa você ficar comparando, porque é impossível comparar, o cara tem 3 milhões de inscritos, não tem como, se você tá comparando a gente com o Peter, é ótimo pra gente. Eu queria lembrar o nosso querido Jameson aí, né, que o Peter chegou no nosso canal e falou o seguinte, o canal é necessário, o tema... O cara que você usou aí. É necessário. Então Jameson, vai lá, procura outro canal que não fala disso, que não critica. A gente tá aqui, essa é a nossa opinião. Se você não gosta, não tem problema, ok? Mas estamos aqui, beleza? Se você tem que dar um pito, às vezes, em algumas pessoas, né, Mafinha? Com certeza. É isso aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilo? Fala, Mafinha. Tem que ter canal de tudo que é tipo, né, gente? Não dá pra ter só um tipo de canal, entendeu? Tem um monte de canal aí que é completamente isento, só fala da cultura pop e não dá opinião, e não tem problema nenhum isso, não tô reclamando. Tô falando que tem aí um monte de canal que só descreve o que tá acontecendo, tá ótimo. Se você gosta desse tipo de canal, cara, beleza. Agora, a gente, em geral, não todos da nossa liga aqui que faz isso, mas em geral aqui a gente gosta de dar nosso pitaco a partir do nosso ponto de vista, né? E o resto do YouTube inteiro dá o outro ponto de vista, né? Exatamente. E o nosso querido Jameson falou de quadrinho, então, Jameson, você tá apto aí, fica no chat e clica aí nesse link aí do Apoia-se. Quero ver superchat aí do Jameson aí. E entrar no link do Apoia-se. O Apoia-se, Jameson, e já vai ajudar aí, apoia o projeto. Vamos falar de quadrinhos, Jameson? Então apoia o projeto aí, manda ver, meu querido. Então vamos trazer essa galera aqui, vamos trazer o Rodrigo do Super Prumo, nosso querido Laudelino e o Joe Bennett. Sejam bem-vindos aqui à live dos Trolls. O Laudelino e o Rodrigo é a primeira vez, o Joe Bennett, a gente já teve o prazer e a honra de tê-lo aqui. E hoje temos vocês três. Muito obrigado. Dá uma boa noite aí, Rodrigo, pra galera. E aí, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui no canal, a minha estreia aqui no canal. Espero vir mais vezes. Espero que vocês gostem da live. Show de bola. Dá uma boa noite aí, meu querido Laudelino. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui entre amigos. São tantos amigos que acho que já dá para encher uma Kombi, né? Olha aí quanta gente na telinha. A Kombi Nerd. Eu sou nerd velho, né? Meu primeiro videogame foi em 1978. Cara, tem história para contar aí dentro dessa área. E vamos seguir a recomendação do meu dentista. São padrões dos dentistas também. Quanto mais canal, melhor. Então, vocês estão falando aí de canal. Tem que ter muito canal e a gente tem que ter muita opção mesmo. E aqui é mais uma, graças a Deus. E vamos falar sobre um dos maiores heróis da nossa história, tá? Vamos lá. Show de bola. Dá uma boa noite pra galera. Joe Bennett. O homem aí. Boa noite, meu irmão. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo. Eu me considero já um membro secreto da Liga Nerdola. Porra, isso sim, cara. Personagem secreto. Estou sempre em contato com vocês. DLC pra pagar. Vocês são meus amigos, meus irmãos. E tamo junto. Muito junto. Tamo junto demais. Ô, cara, é uma honra, cara. Uma honra demais, cara. Uma honra. O Mafinha falou hoje, né, Mafinha, lá na live, cara, que, pô, pra gente é uma honra ter o Joe Bennett e essa galera que tá agregando, né, a gente nessa Liga Nerdola aqui. E o nosso querido Resistência Nerd, Joe Bennett, desbloqueado com sucesso. É isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom. Galera, não esquece de curtir e compartilhar, beleza? O link está aí, o link do Apoia-se. Eu vou colocar aqui de novo na tela para vocês. Não esquecem de ir lá e, como o Tony falou, nosso querido Jameson aí, que fez uma crítica ao canal, nós estamos aqui para ser criticado mesmo. Mas então, você vai colocar o dinheiro na sua fala, né, que é uma pergunta, você vai colocar o dinheiro na sua fala? Então vai lá, apoia. É isso aí, ó, apoia-se, nosso querido Joe Bennett, Laudelino e a Super Prumo. Top demais, a gente vai ler isso aí, né, Tony? A gente vai apoiar mesmo, que eu quero ler isso, cara. Nós queremos ler. Quero ler, aqui a primeira pergunta vai para ele, nosso querido Laudelino, que tem esse livro aqui, né? Opa, não deixa cair não. Vamos lá. Caiu o preço caiu. Foca aí, Elvis. Calma. Tem esse livro aqui, aí... galera, você imagina a história que o cara criou. Jovens
jovens recebem a ajuda de um hacker para invadirem a um computador de uma galera política lá. E de repente, eles só queriam uma senha. De repente... Mas de qualquer político, não. É de um político cheiroso. E aí, não é esse não, galera. De repente... Não. De repente, eles descobrem muito mais que isso. Eles só queriam uma senha, mas eles descobrem muito mais que isso. Então, Submundo Hacker, o cara que fez esse livro sensacional que a gente já indicou aqui e indicamos você a seguir o nosso querido Laudelino lá no Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai postar aí. E também vamos colocar o link da Amazon, que tem para vender na Amazon, né, Laudelino? Ele até lembrou da gente, ó, tem lá para vender na Amazon. Você comprando esse livro lá, você adquire e ainda ajuda o canal. Mas, Laudelino, a pergunta é simples. Que história é essa? De onde veio essa ideia de fazer uma HQ do Dom Pedro I? De onde veio a inspiração? Fala um pouquinho aí pra gente. Vamos lá. Ele vem principalmente da revolta que a gente tem, a gente que acompanha a história, né? História do Brasil como um todo. A nossa história é muito mal contada em qualquer época, tá? Qualquer momento, você pode escolher qualquer uma. Roda o dado lá, escolhe qualquer situação de qualquer ano, ela é muito mal contada. E você percebe que as partes da história que são mal contadas, elas são mal contadas porque, na maioria das vezes, elas são virtuosas. Elas são boas histórias, né? Então, você percebe que há algo intencional em você pegar os grandes vultos da história do Brasil e não falar nada. Bota para debaixo do tapete, esconde, porque se eu falar bem desse cara, essa tal de juventude vai querer comparar com algum governante atual e vai ver que o cara aí é subnitrato de pó de bosta, né? E fala, pô, perto do cara, né? E aí você você não pode contar a história direito. E quando você conta essa história para as pessoas ficam assustadas e falam, caramba, eu não sabia que era assim, eu não sabia que tinha acontecido isso, eu não sabia que a gente devia tanto a essas pessoas. E, pô, vamos escrever? Vamos. Aí você fala, vou fazer um livrão. Tá, pô, o trabalho de pesquisa do Dom Pedro I, eu encontrei 1.303 eventos relacionados direto e indiretamente na vida do cara. Se eu for escrever, dá umas 3.000 páginas aí, por baixo. Nossa. Cara, aí é sacanagem com a juventude, com os leitores, com as crianças, né? Você vai dar o vade-mecum, né? Já viu aqueles estudantes de direito que fica tudo igual uns caranguejos com o braço direito forte de tanto carregar o vade-mecum, né? Aquele livrão, conjunto de todas as leis. Não, para a gente falar com a juventude, que o importante é a gente conversar e apresentar essa história para quem está no período de formação, né? E claro que vamos fazer para pegar esse público, mas algo que também sirva para o público adulto, que seja algo que pegue todos esses espectros. É quadrinho, cara. Não tem como ser diferente. É quadrinho. Perfeito. Tá bom, mas eu vou contar uma boa história para as crianças. Mas como é que eu chamo a atenção do adulto? Cara, vamos fazer um desenho nível interplanetário. Aí você chama quem? Você chama quem? Vou chamar o Joy Bennett. Então... Não, pera aí. Vou deixar ele contar um pouco aí. Fala um pouco aí, Joey. Que você falar, eu falo demais. Fui vacinado com a agulha de rádio vitrola. Mas é bom escutar tu falar, pô. Eu gosto de escutar tu. O Laudelino é um grande contador de história, né? Tô sendo até redundante, o cara é escritor de livros. Né? Eu gosto de escutar as histórias dele. Mas, enfim, é isso mesmo. Eu me lembro quando eu era guri, né? Eu gostava... Meu pai gostava de história e ele tinha um livro, tá? Desenhado pelo Rodolfo Zala, né? Vocês sabem quem é o Rodolfo Zala ou quem foi o Rodolfo Zala, né? Então, o Rodolfo Zala ele fez um livro de história geral e ele desenhava a história inteira, desde o Egito, né? Revolução Francesa, passando pela Revolução Francesa e tudo mais. E tinha uma parte ali da história do Brasil. Eu me lembro que eu era guri e eu gostava muito de olhar esse livro, principalmente a história antiga, a história de outros países. Quando chegava na história do Brasil, além de ser muito pouco, eu não tinha mínimo interesse. Eu dizia, pô, isso aqui não... A história do Brasil é chata, porque naquela época os meus professores já diziam que o Brasil tinha sido construído por bêbado,
prostituição, ladrão, ou seja, o pior dos piores veio para o Brasil e construiu a nação, essa nação. Né? E aquilo ali me afastava. Né? Quando eu era jovem, saindo da adolescência, veio o rock and roll, e o poeta do rock dizia assim, nosso passado de absurdos gloriosos. Né? Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações e tal. E aquilo ali só fortalecia mais meu distanciamento da história do Brasil. Quando eu amadureci e percebi que eu tinha um pensamento de direita, né? Um pensamento colocado na minha cabeça pela minha avó, que me criou dentro das bases do cristianismo, né? E em 2017, eu vendo o documentário Brasil Paralelo, né? Aquele primeiro documentário maravilhoso, aquilo ali mudou minha cabeça. Eu percebi que eu era de direita e eu gostava do meu país e tinha sido enganado minha vida inteira de ninguém me contou a verdadeira história do Brasil. Tá? E eu não queria que as futuras gerações, os meus netos, né, até as minhas filhas, não conhecessem essa verdadeira história. Né? Eu já tinha esse pensamento, eu já tinha esse anseio dentro de mim. Até que em 2001 veio o meu cancelamento, que a gente pode falar mais lá para frente sobre isso, que já é um outro assunto, eu acho que meia parte. Veio meu cancelamento e o Luciano Cunha me convidou para esse projeto, Dom Pedro. Falei, porra, agora é a hora. É a hora que eu tenho de pegar esse meu anseio de contar a verdadeira história do Brasil em quadrinhos, né? E legar para as futuras gerações aquilo que me foi negado, pô, né? Então é isso que eu quero, pô. Eu quero dar o melhor de mim, né? Eu quero aprender a desenhar cavalo, porque eu acho que ainda não aprendi a desenhar do jeito que eu quero. Estou pesquisando bastante, né? E é isso. E a gente vai para cima. Porque a história é muito boa, a história do Brasil merece esse modo de ser contada, né? Contada em quadrinhos, porque quadrinho é uma mídia que penetra fundo, né? Em várias camadas de idade, né? Várias faixas etárias, né? E o jovem, a criança, o pré-adolescente precisa disso para que não seja enganado, como a minha geração foi e a geração antes da minha também. É isso, eu falei demais, pô. Agora vocês viram que o cara não sabe desenhar cavalo, né? Porra, eu não sei, cara. Imagina quando aprender. Não, isso aí é uma girafa da Amazônia, vocês perceberam? É uma girafa, né? É isso que eu ia falar, isso aí é uma girafa, pô. Do Last of Us. A girafa The Last of Us. Isso é uma zebra africana, pô. Nós queríamos aproveitar agora e inserir ele na conversa aqui. Como foi essa história toda, meu querido Rodrigo, da Super Prumo. Fala aí, como te convenceram, então, a entrar nesse projeto que tende a ser um sucesso aí? Já é, né? É verdade, já é, né? O Apoia-se já está bombando, a gente está precisando até, quanto mais apoiador, melhor, né? Maravilha. Porque a gente não tem a intenção de ficar só no Dom Pedro, né? Se esse projeto for um sucesso, a gente quer expandir para outras figuras históricas que também são maravilhosas. Então, assim, eu vou contar desde o início, né? Na verdade, eu conheci lá o Luciano Cunha, lá no final de 2019. Eu sou um apaixonado por quadrinhos, sempre gostei. Aí conheci ele, a gente conversou bastante, etc. Acabamos montando a Super Prumo, né? Viramos sócios. Hoje o Luciano não está mais na sociedade, mas ele colabora com a gente, né? Eventualmente. Massa. E aí, o que aconteceu? Em 2021, né? A gente estava ali para um ano para ter o bicentenário. Começou essa história, né? O Max Cardoso, o Luciano, o Laudelino, né? Todo mundo se conhece, né? A gente foi conversando, que vocês acham de fazer um quadrinho épico, né? Sobre o bicentenário, sobre a história do Brasil e tal. Eu achei aquela ideia fantástica na época, mas a princípio ela não seria feita na Super Prumo, né?
Mas a ideia inicial do projeto acabou não dando certo, né? Porque tinha uma previsão de ter apoio da Secretaria de Cultura, etc. E o projeto não andou. Quando eu fiquei sabendo que não andou, eu mandei mensagem para o Laudelino e falei, olha, eu não sei o que deu errado, mas a gente vai fazer isso acontecer, não importa como, a gente faz um crowdfunding, a gente vende um carro para pagar, enfim, a gente vai dar um jeito. Porque assim, não é possível que no Bicentenário a gente não consiga fazer nada, né, desse projeto. E a gente, sendo uma editora de quadrinho nacional que fala sobre heróis, a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. E aí a gente conversou, negociamos, etc., né? E aí a gente fechou o projeto. Não, tá bom, então como é que a gente vai financiar? E aí a gente escolheu essa forma de crowdfunding, que já foi um sucesso para a Super Prumo no passado, né? A gente financiou o Destro, né, conhecido aí da galera, financiou o Doutrinador, a última edição, né, do Vírus Vermelho, e foi um sucesso, né? A gente teve bastante apoio, e aí vamos partir para esse modelo de novo de crowdfunding. E tem ido bem, né? A gente está agora fazendo divulgação, agradeço de novo o espaço de vocês, e a gente precisa de apoio da galera. Uma honra para a gente. E quando eu digo assim, apoio, eu não estou pedindo apoio, me ajuda. Não, na verdade, assim, a gente está querendo que vocês apoiem para a gente entregar um produto maravilhoso, né? A gente vai mostrar aqui algumas figuras, alguns rascunhos, né? Que o Joey Bennett já fez. O negócio é maravilhoso, assim, né? A gente, às vezes, faz algumas reuniões assim para conversar, né? Falar alguma coisa, né? Falar sobre o roteiro, algum desenho. Aí o Joey pega assim a prancheta dele e faz um rabiscozinho. Aí eu falei, para, Joey, para, segura, guarda esse negócio que eu acho que isso aí dá para virar um pôster. Um rascunhozinho que ele faz assim, do nada, né? Aí, não, guarda que a gente vai dar um fim nisso, vou guardar de alguma forma, a gente vai colocar no quadrinho, né, mostrando a evolução do projeto. E, enfim, aí o Laudelino tinha feito uma pesquisa maravilhosa também, que a gente descobriu algumas coisas que eu não sabia, né? Embora, assim, eu sempre fui monarquista, sempre gostei da família real, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II. Essa pesquisa do Laudelino, ela trouxe alguns elementos novos que a gente vai colocar no quadrinho, né? Então tem, assim, uma questão de ineditismo também, né? Por conta da pesquisa do Laudelino. Então, assim, o projeto está fantástico. Eu sempre digo, né, que quando eu conheci o Luciano e a gente montou a editora, a minha intenção, depois de, sei lá, décadas gastando dinheiro com quadrinho, era eu começar a ganhar um pouquinho, né? Desfazer aquele prejuízo, entre aspas, lá atrás, né? Mas, assim, eu diria que esse quadrinho é mais do que isso. Na verdade, a minha intenção é deixar um legado mesmo. A Super Prumo é deixar um legado, né? E esse legado é influir no imaginário dos brasileiros, né? Trazer bons valores e mostrar, assim, que a nossa história é divertidíssima. É divertida, ela é épica, tem heróis, né? A vida do Dom Pedro é fantástica. Então, assim, é uma história que merece ser contada e vai ser contada, assim, num nível altíssimo, porque o roteiro é fantástico, né? Vocês leram O Submundo Hacker, que é um livro maravilhoso. O Laudelino, além de um ótimo escritor, ele fala muito bem, é um ótimo contador de histórias. E tem e tem o traço do Joey. Então, assim, eu não preciso dizer muita coisa. O projeto já nasceu fantástico. A gente vai entrar um pouquinho nessa questão da história agora, para deixar a galera mais curiosa. É claro que vocês não vão poder dizer aí muita coisa, mas é claro, o Laudelino vai falar um pouquinho pra gente. Quero spoiler não, hein? Um pouquinho dessa história, mas antes, queria lembrar para vocês que Destro e Doutrinador são campeões de venda na nossa livraria, na Livraria Heróis e Mais. É isso aí, certo? É isso aí. Então, lembrar para vocês aí, galera, que se você ainda não conhece o Destro, o Doutrinador, que são da Super Prumo, na criação aí do nosso querido Luciano Cunha, junto com a galera da Super Prumo aí, ó, Destro 2 já tá na nossa livraria e são campeões de venda, são os que mais vendem lá na livraria. Só para lembrar você. Breve, fala aí, Elvis. Em breve vai ter o Destro 3, tá? Em breve eu vou lançar aí, a gente vai lançar aí a nova campanha aí do Destro. Mas eu não vou adiantar muito não, senão o pessoal já vai ficar agoniado, ansioso, né?
Inclusive, eu tenho um caderno aqui do Destro, velho. Um caderno. Top, né? Eles lançaram Top, cadernos. Lá na livraria tem para vender cadernos do Destro e do Doutrinador. Tony, eu tenho dois superchats que foram mandados aqui. Manda ver. Vou ler aqui, também eu leio alguns comentários aqui rapidão. E o Jorgeta, prepara a pergunta, Jorgeta. Jorgeta vai fazer a pergunta aí para os nossos convidados. E depois o nosso querido Gordão Mafinha também vai fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados. Matheus, ele falou, um pequeno conselho que não tem nada a ver com o Dom Pedro. Super Prumo tem que trazer a nova série do Conan, do Chuck Dixon, antes que alguém traga. E aí, meu querido Rodrigo, e aí? A bola é sua, e aí? Não, então, a gente tem contato bom com o Chuck Dixon, né? A gente tem um acordo com a Arkham, que é uma editora de quadrinhos americana, né? Capitaneada pelo Chuck. A gente tem alguns acordos para trazer alguns quadrinhos que até já foram publicados, né? O Alt Hero, né? Que já foi publicado. A gente tem um acordo para trazer o Guerra da Meia-Noite, né? Que é o Midnight War. Ele já está quase pronto, a gente já vai lançar o número 1. Eu imagino, a gente está em março, imagino que em abril a gente já vai estar lançando o número 1 do Midnight War. E assim, é uma possibilidade. A gente tem... Eles lançaram, né, o Destro e o Doutrinador lá nos Estados Unidos, né, em inglês. Né, o Destro, não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos, ele não é Destro, ele é o Hammer of Freedom, né? Hammer of Freedom. Em vez de João Destro, ele virou o Derek Hammer, né? Derek Hammer. Muito bom, então temos a possibilidade de ter Conan, do Chuck Dixon aqui pela Super Promo. Aqui, primeira mão, hein, galera? Kilael, que é membro do canal, falou o seguinte: Dom Pedro é um dos personagens mais feras da nossa história. Muito animado para ler isso aí, hein? Super concordo com o Lauderino. Nossa história é mal contada mesmo. Nossa história é massa demais. Valeu, e aí, galera. ó, Dexa, aqui, membro do canal, falou o seguinte: na minha faculdade, os professores chamam esses conteúdos de negacionista. Pois mas é muita coisa que chama negacionista. E eles estão certos, eles têm que negar esse conteúdo. Né? Revisionistas também, tá ligado? Tipo, caraca! Isso. E a Simone Uber de Vegas, lembrando aqui do canal do nosso querido Jorgeta. Aí, ó, o Simone colocando aí também. Tamo junto. E o Aleph falou o seguinte: não sabe desenhar sobre os cavalos, né? Está perfeito. Pois é, nosso querido mestre aqui, Joe Bennett, ainda estudando, né? Pra quê? Eu não sei, mas ele ainda tá estudando. O Ed do Flip falou o seguinte: fantástico e inspirador. A história do Brasil tem potencial demais para ser explorado na nerdice. Espero um dia conseguir publicar meu livro. Tamo junto, valeu, meu querido. Andy. Quando publicar, tamo junto aqui. Manda pra gente, que a gente adora ler. Beleza, querido Jorgeta, é você. Fique à vontade para fazer a pergunta para os nossos convidados. Perfeito. Bom, eu vou partir mais para a área técnica, certo? Primeiramente falando a respeito do roteiro do Laudelino. Quais foram as fontes de pesquisa? Quais você achou mais relevantes? Teve alguma surpresa? Conte-me um pouco aí da parte, né, de pesquisa antes de você estabelecer o roteiro e também queria que você falasse se você teve alguma liberdade criativa. Você encaixou algo, por exemplo, que não aconteceu, mas você fala, isso aqui pra dar liga, eu acho né? que pra dar aquela cola, sabe? Fantástico. Perfeito, vamos lá. Mas antes de responder, mandar um abraço pro Bruno Lima, tá presente no chat, que é um dos desenhistas do Destro. Bruno Lima. Aqui, Bruno Lima. Qualificada aí, ó. Bruno Lima, um dos desenhistas do Destro, tá aí presente no chat. Pô, que massa! Melhor Hulk da Marvel. Canal Conservador Carioca também, que é um grande amigo aí, dentista. Ficou incomodado com a minha brincadeira com o dentista. Gente boníssima. Mas vamos lá. Pô, que massa. Obrigado pela presença, galera. Então, o público qualificado aí. Dá para fazer quadrinho só com a audiência. Isso é verdade. Na audiência tem gente com boas histórias e bom traço. Só com a audiência. Então vamos lá. Referência histórica. Eu tenho mais ou menos 1,5 metro de estante de livros que vão desde o presente até o passado, tá? Assim, bem distante, livros desde lá da época, tá? O que eu fiz? Eu fiz uma releitura de todos esses livros, tá? E criei uma timeline onde todos os eventos que cada um afirmava com
o documento de fonte primária, todos os links, todas as referências e tal, isso entrava na timeline. Então, essa leitura levou uns 2 anos, que deram os 1.303 eventos dentro da vida, diretos e indiretos. A gente começa contando essa história no terremoto de Lisboa, de 1755, dos maiores terremotos da história do mundo. Aconteceu em Lisboa, pouco tempo atrás, 1755. O tempo geológico é muito pouco tempo, né? E 9 graus na escala. Que isso, velho. Que porrada. Vocês imaginam, 9 graus. Então foi um evento que, inclusive, disparou nossa imaginação, porque quando eu comecei a explicar para o Joey como é que funcionou, vou deixar até o Joey falar um pouco daqui a pouquinho sobre isso, aí eu falei, Joey, é o seguinte, cara, começou a terra tremer, primeiro elemento, terra. Aí era dia de Todos os Santos ali, finado dia de Todos os Santos, ali do intervalo de um dia para o outro, caiu tudo, todas as casas tinham vela acesa, começou um baita do incêndio na cidade, porque terremoto com vela não combina, tal, e o pessoal tudo nas igrejas, todo mundo em casa. Aí aquele drama, todo mundo preso nos escombros, um grande incêndio. Aí, talvez por conta do terremoto, deslocamento daquela massa de água enorme, deu uma ventania em Lisboa gigantesca. Aí veio o terceiro elemento, o ar. E no final, passou uns 10 minutos, entra pelo porto uma onda lá começou com 6 metros, depois subiu, um maremoto, um tsunami entrando na cidade. Então, o quarto elemento, água. Aí o Joey ficou assim, travado, e falou, cara, tem uma história só nisso aí. São os 4 elementos. Aí eu deixo o Joey falar. Fala aí, Joey, um pouco. Caramba! Quando ele falando isso, eu percebi que só nesse assunto já rende uma outra graphic novel, um pouco mais fantasiosa, que seria 4 elementos, né? Os deuses antigos se unindo contra a cristandade, né? Que foi o dia de Todos os Santos, e os deuses antigos da Europa ali, da antiguidade, se unem para destruir isso aí, né? Destruir Portugal, que era um símbolo ali da cristandade e tudo mais, né? E logo em seguida veio o Marquês de Pombal, que é um cara ligado à Revolução Francesa depois e tal. Então isso aí eu fiquei assim, porra, maravilhado. Eu não sabia disso, eu não sabia eu sabia do terremoto, mas não todos os elementos juntos, né? E só isso aí já daria uma história por si só, né? E outras coisas que o Laudelino, a gente conversa muito, né, sobre esses assuntos, e aquilo ali foi me instigando, cara, a cada vez mais ficar empolgado em fazer o trabalho, porque realmente é fantástico, cara. E essa história aí dos 4 elementos, eu acho que um dia a gente vai fazer essa graphic novel aí, fazer uma coisa mais calcada ali na fantasia e tal, mas dá uma história bacana também. Como aquela história ali, tem uma história também que o Laudelino me contou sobre o ataque de Dio, não é isso, Laudelino? Do bar. De Dio, foi um português comerciante, mandou o filho numa missão lá para a Ásia e tal, aí mataram o filho dele. Essa história é muito É top, foda. é massa mesmo. Beleza, tá de boa. Foi com as Eu só vou destruir vocês, né? Ele pegou o maluco e botou no canhão, cara. Deu tiro de canhão com os caras que mataram o filho dele pra acertar o muro da cidade. Com os caras no canhão. Vocês vão trazer isso? Vocês vão trazer isso também. Tem mais uma perguntinha que ele deixou. A vontade é fazer tudo isso, cara. A nossa vontade é fazer a história do Brasil, começando lá em Portugal até quando der. Até o Sentapua. Pois é, até o Sentapua. Aí sim. Sentapua tem altas histórias. Mas terminando a última pergunta até a Liga Nerdola. O Georgeta perguntou se eu tive algum tipo de liberdade de criação, de estar inventando alguma coisa. Isso. Não. Ali é o seguinte, você tem esses grandes marcos da história, os 1303, que a gente resumiu para fazer a história do quadrinho, e é natural que, por exemplo, não exista... Imagina que a gente está criando com isso uma casa. São 1303 tijolinhos.
mas eu não tenho argamassa. Eu não tenho todos os detalhes que ligam um tijolinho a outro, mas eu não inventei nenhum tijolinho. Todos os tijolinhos da casa são reais da história. O que você pode fazer é análise do contexto, né? Por exemplo, Dom Pedro teve uma conversa com Leopoldina, ele mandou chamar Leopoldina para conversar. Eu não sei o nome do empregado que ele usou para chamar, eu não sei o que ele falou. Tá, mas eu posso criar, eu não estou mentindo que ele se encontrou com ela para falar de determinado assunto e que mandou um funcionário lá para fazer isso, tal. Então, eu posso fazer uma criação desse diálogo, que não tem problema nenhum, porque a história está preservada, né? Não tem nada ali que altere a história naquele diálogo. Tipo, então, você não precisa pegar a Galadriel, que nunca foi para Númenor, e jogar ela em Númenor, né? Você não criou mas uma parada. Mas para Númenor assim. ela foi. Isso aí é um desastre. Aquilo é um desastre. Acabou a namorada. Perfeito, sensacional. Olha, então, essa é a ideia. Muito bom. Fizeram mais ou menos essa pergunta para você. Aqui, opa, peraí, galera, que a minha filha tá... Essa é a nova geração, Nova geração aí. Então fizeram uma pergunta para você, para você, Laudelino, nessa linha. Só que eu acabei de perder, foi lá na roxinha. Muito obrigado, viu? Perdi sua pergunta, mas... tá aqui, ó. 0, ele falou, né? A história será fiel aos fatos históricos ou será uma ficção com base histórica? Se for fiel, terá também... Aí você já respondeu aqui, né? Que também respondeu o nosso querido a história é muito mais virtuosa. Você não precisa inventar nada, não. É só contar como ela aconteceu. Tem muita coisa interessante. Por exemplo, os nossos livros de histórias não contam o que aconteceu com o Dom Pedro depois que ele foi embora do Brasil. E a parte mais assim gloriosa da vida dele foi quando ele saiu daqui. E ele foi para Portugal, que o irmão dele, assim, o Dom Pedro, o irmão, nunca se deram muito bem, tá? Mas, assim, olha só que interessante, quando a mãe dele, a Carlotinha era danadinha, a Carlotinha era terrível. Se fosse hoje, ela tava rebolando com a Anitta. Ela era terrível. Meu Deus. Carlotinha, quando ela engravidou do irmão lá, o Miguel, né? Um embaixador britânico chegou para Dom João e falou assim: Dom João, meus parabéns, mais um príncipe e tal. Aí Dom João, interessante, né? Vamos fazer uns 2 anos que eu não me deito com ela. E ela tá grávida. Ou seja, mas ele criou, assumiu na boa e tal. E você vê muito claramente que Dom Pedro é um cara ligado a cavalo, tá? E que é uma coisa mais portuguesa, e o irmão Miguel é ligado a touro, que é uma coisa mais espanhola, que é da mãe, né? Então, quem sabe, o Rio de Janeiro teve local de tourada em Laranjeiras ali. Tem até foto disso, tá, gente? Foto aí, século XIX, do local de Laranjeiras com tourada, né? Teve tourada no centro do Rio. Muita coisa interessante. Então, eles eram pequenos e já brigavam a vida inteira. Teve uma situação em que eles, como eram príncipes, recebiam treinamento militar. E nesse treinamento militar, desde pequeno, o que eles faziam? Eles juntavam ali os filhos dos funcionários ali da Quinta da Boa Vista e acabaram formando 2 gangues dentro da Quinta. Caraca. Um amigo de Dom Pedro, outro amigo de Miguel. E eles passavam para a molecada o treinamento militar que eles recebiam. Então, olha isso, cara. E eles se encontravam no meio da Quinta pra porrada cantar. E olha eles chegavam isso. tudo quebrado, aí o médico real chamava lá. The assim, Warriors. Dom João. Olha que história interessante mesmo, Laudelino. Caramba, eu já tô vendo aqui, podia ter uma série sobre isso, cara. Galera, nos Estados Unidos tem até Abraham Lincoln, o caçador de vampiro. Tem caçador de vampiro. Tem. As variantes. Os caras fazem tudo, tem as variantes, né? Tem tudo. Os caras fazem tudo, velho. E a gente não tem nada. Veja como é importante, como é rico a nossa história. É como eu falei no começo da live, se o povo não sabe de onde veio, vai saber pra onde vai como, cara. É verdade. Repete a história. Não queremos falar sobre coisas que aconteceram recentemente, mas é difícil não falar sobre isso. Mas, Laudelino, já você continua. Nosso querido Mafinha vai fazer uma pergunta para a bancada. Mafinha, fica à vontade. Mas antes, eu preciso ler aqui um superchat, meu querido Gordão. Olha esse aqui. Nosso querido Nostalgic Games falou o seguinte: boa noite, acabei de garantir minha versão no Apoia-se.
Vocês têm planos para criar mais projetos desse tipo? Sim, acabaram de falar aqui várias histórias incríveis, cara. E, Mafinha, ainda não esquecemos do namoro. Abre alas. Isso aqui, galera, é uma piada interna, né, Tony? Galera, pra quem não Não, sabe... nem um pouco interna. Eu tinha até esquecido já. Pra quem não sabe, essa piada não tá mais interna. Essa piada já virou nacional aí. Já virou camiseta, já, na verdade. O Mafinha gostou do namoro. No início. Aí a galera caiu em cima dele. Mas é assim mesmo, o Mafinha... É assim mesmo. Antes do Mafinha fazer a pergunta, queria colocar aqui na conversa nosso querido Resistência Nerd, que estreou suas lives ontem na Liga Nerdola. E que é fã do Joe demais. Tava aqui chorando pra participar. Fala, Resistência, dá uma boa noite aí. Boa noite aí, pessoal do chat que tá nos acompanhando aí. E uma boa noite aí a todos vocês aí que estão na bancada, Laudelino, o Elvis, o Tony, o Jorgeta, o Mafinha, o Rodrigo da Super Prumo. Tô aqui, ó, em mãos aqui com o meu exemplar aqui do Doutrinador, que eu peguei na livraria Heróis e Mais. Já li também o Destro, não vejo a hora de pegar o restante, cara, do material. E, cara, eu sou mega fã do Joe Bennett, cara. O Joe é um cara muito foda. Para quem não sabe, eu na minha forma de identidade secreta, eu pedi para ele alguns quadrinhos ali, né, que ele fez, que ele usou naquela HQ 52 da DC, para poder usar no meu vídeo sobre o Adão Negro, né, porque foi usada várias cenas do filme, foi usado como referência dos quadrinhos do Joe Bennett. E ele me deu, assim, super de boa, me atendeu, cara, o Joe é um cara muito foda. Imortal Hulk é uma HQ do caramba, eu já falei isso pra ele, cara, você salvou os quadrinhos, porque só tá saindo lixo e foi uma grata surpresa poder ler Imortal Hulk. E esse projeto de vocês, eu tenho certeza que vai ser muito abençoado e que, é fato, vai ser um sucesso, cara. E, pô, Joe, você não sabe desenhar cavalo, cara? Como assim? Sensacional isso aí, cara. Nossa, claro. Bicho, em primeiro lugar, obrigado por tuas palavras, obrigado por gostar do meu trabalho. Sou grato mesmo, me sinto honrado pelas tuas palavras. Ontem eu assisti a live de vocês, a tua live. Pô, legal. Pô, cara, que honra. Olha só. Essa galera aqui, essa galera toda aqui, essa galera são meus amigos de trabalho. Tá? Pô, fico cara, trabalhando aqui na minha mesa. De manhã, 1h eu fico escutando Mafinha, as análises políticas dele. Aí à tarde, de novo, vou com Mafinha. Aí no final da tarde, quando eu volto da academia, eu vejo os Ventura e é assim, vocês são meus amigos e eu sou amigo de vocês. Então eu fico feliz de estar aqui e feliz com as tuas palavras. E cavalo realmente, bicho, vou te dizer. Que isso, tá sensacional seu cavalo. Sabe qual é o problema? Quando eu era moleque, eu conheci dois desenhistas, o trabalho de dois desenhistas, né? Que mudariam a minha vida, né? Não foi o Jack Kirby nem o Garcia Lopes, esses aí são os caras que me ensinaram a desenhar, né? Os caras que mudaram a minha vida nesse quesito de cavalo, animal, foi o José Luiz Salinas, tá? Depois vocês pesquisam aí pela internet, e o Hal Foster. Então, esses dois caras, eles faziam cavalos lindos, esplendorosos. E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Então, eu olho para um cavalo que eu faço, eu falo, porra, isso não é Hal Foster, porra, isso não é José Luiz Salinas. Aí eu me sinto um fracassado, cara, essa que é a verdade. Eu sou um fracasso isso? Não, maravilhoso. Olha, a primeira vez que o Joey falou que não sabia desenhar cavalo, eu achei que ele estava fazendo ali um doce, querendo assim, né? Mas depois eu vi, cara, que ele é muito perfeccionista. Aí ele começa a botar defeito no próprio desenho, aí fica, não, porque aqui a proporção da cabeça e não sei o quê. Aí você começa a enxergar e fala, pô, ele tem razão. Não tá perfeito, mas, porra, tá bom pra cacete. Porra, isso, tá aí você mata página, ele. Cara. Olha essa página, bicho. Que isso, velho. Cara, que é isso? Fenomenal, cara. É um dom de Deus mesmo. Isso é a página, isso é a página da HQ do Dom Pedro ou não? Não, isso aqui Uma HQ americana, né? Eu vi, eu tô acompanhando também. Vai estar nesse nível aí, com certeza. Vai estar com certeza Top nesse nível. Demais. E tá aqui o cavalo, né? Tô melhorando.
Galera, a gente galera, fala que é nosso um quadrinho, mas na verdade vai virar uma obra de arte isso aí. Exato, Vai. nossos moderadores estão colocando o link do Apoia-se aí, a galera tá pedindo, tá aí, tanto o Emi quanto a Simone colocou, eu também coloquei, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos bater essa meta, essa live vai ficar aqui gravada e vamos bater essa meta, cara, chegar, falar igual uma pessoa muito inteligente, não vamos colocar uma meta, vamos dobrar a meta, chegar na meta, vamos dobrar ela. Vamos dobrar a meta. Isso. Compartilhando aí. Olha, o Compartilhando aí retrospecto. a referência do Joey Bennett aí, ó. Pra quem quiser ver, o Hal Foster, o cavalo dele aí, ó. Pode pôr, Jorge, pode pôr. Tá aparecendo? Opa, coloquei. Não, aparecendo ainda não. Aí, ó. Aí. Foi. Aí, ó. Caraca. Nossa, É outro mestre. Valente. Outro mestre, né, cara? Mas, Joe, Tá indo. você... Joe tá muito- Não, que é isso, Joe. Tá muito perto, velho. Não, eu não sei que ele consigo é- falar quem é o melhor, entendeu? Eu falo, Exato, não, é esse o aqui que eu ia o dizer, Pois Jojo. É o Joel e o Hal Foster. Você foi o Joe que Entendeu? desenhou, é sério. Não. O Hal Foster é incomparável. Não falem bobagem. Pô. Não tô comparando. Mas essa é a questão, eu não tô comparando. Chega lá, você chega lá, Joe. São dois Ah, desenhos maravilhosos. Vamos inserir o nosso jornalista Mafinha pra pergunta dele, né, Elvis? Depois a gente vai pro superchat aqui. Isso, Pra galera, alguns também tem comentários. Live Pix. Quem quiser fazer Live Pix, a gente lê da mesma forma que o Superchat, beleza? A gente tá A lendo live- algumas perguntas também, mas não dá pra ler tudo, tá, galera? Mas vai fazendo pergunta, conversando aí, que a gente pesca pescando alguma aqui. coisa e traz. Pode falar. A live é ao vivo, mas essa participação do Mafinha é gravada. É gravada, a minha é gravada. Ele demorou umas 2 horas pra gente baixar. Foi 5 GB. É muito pesado, né? Essa Muito é outra pesado, piada muito interna. Pesado. Velho, não, essa Ideia eu vou mais ter tão que... interna assim, Vai não, ser um short do Mafinha canal tá Heróis vermelho, Demais. ó. Mafinha tá Eu vou vermelho. fazer um short do canal Heróis Demais, isso aí, viu? É brincadeira isso aí. Manda ver. Eu Ó, tenho uma pergunta pessoal- pra fazer também, hein? Claro, bolado aqui já. Vai falar também. Não, eu queria falar o seguinte. Eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas a gente resgatar. É uma coisa que a gente perde muito no colégio, né? O nosso professor, e eu não vou ideologizar, apesar da gente saber que é uma questão ideológica, mas a gente perde muito esse contato com os heróis da nossa nação. A gente trata eles como, às vezes, como galhofa, como pessoas idiotas, como se estivesse fazendo as coisas sem querer. Dom João era um imbecil. Pô, se tem um negócio que o Dom João não era imbecil, né, gente? Ele enganou Napoleão. O cara, pra enganar Napoleão, não era um idiota, né, gente? Vamos combinar? É assim, uma coisa muito simples, assim. E Dom Pedro a mesma coisa. Se tinha uma coisa que Dom Pedro não era um covarde, um cara idiota, ele podia ter facetas como ser humano. Ele gostava de beber, ele foi, né, criado ali na cozinha do palácio. Era um cara... era um brasileiro, ele foi um brasileiro de verdade, né? Dom Pedro foi um brasileiro de verdade. E a gente... eu acho triste como tudo isso é reduzido a momentos como se fosse para a gente tivesse vergonha da nossa história e não engrandecesse a nossa história, né? Então, assim, eu ia perguntar para vocês se vocês têm contato ou interesse de levar a HQ ao projeto pro Luiz Felipe Bragança, que é um dos descendentes aí, né, do nosso querido Dom Pedro, e para ele, uma conversa, que sabe, ele mora no Rio de Janeiro, se não me engano também, né, uma conversa, apresentar o material para ele, tenho certeza que ele vai gostar bastante, ele é muito receptivo. Eu, nas minhas andanças aí de política, graças a Deus, eu tive aí contato aí com o deputado, né, e eu acho que, né, é um antepassado dele, né, então eu acho que ele vai gostar bastante de ver representado aí de uma forma respeitosa, né, diferente que a gente vê aí nas produções da Globo, por exemplo. Muito bom. Vamos deixar, então, vamos fazer, pode ser o Rodrigo, depois Laudelino, depois Joe, para falar sobre isso. E aí eu queria aproveitar, e 2 pessoas fizeram essa mesma pergunta. Nossa querida membro aqui, que também é nossa moderadora, perguntou, gostaria de saber se eles consultaram algum membro da família. Não. Ela também perguntou. E o Diogo também fez uma coisa parecida com o que o Mafinha falou, por isso que eu estou trazendo. Queria saber se vocês pretendem contactar os descendentes da família real como publicidade da HQ. Aposto que o deputado, foi o que o nosso querido Mafinha citou, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, aceitaria divulgar vocês. Então, já aproveitando, tem mais essas 2
para acrescentar na pergunta do Mafinha. Então, Rodrigo, então aí depois Laudelino. Pode ser, então? Manda ver, Rodrigo. Olha, a gente tem interesse sim, com certeza. A gente tem até contato com o Luiz Felipe, né? O Laudelino conhece ele bem, né? Já trocaram muitas figurinhas. A gente tem interesse sim. De vez em quando eu encontro aqui Dom Antônio, né, na missa aqui no Rio. Ele está sempre aqui no Outeiro da Glória, né, na região. Eu tenho interesse sim. A gente, assim, o que eu planejo, quando a gente terminar esse primeiro volume, é dar de presente algumas para eles, né? Sim, que eu acho que tem tudo a ver e eles também iam gostar de divulgar, de ajudar a gente. Mas eu acho que isso é talvez mais para o futuro, né? Deixando já a HQ pronta, entregar em mãos como um presente, fazer até um certo cerimonial aí, seria legal. Eu tenho todo interesse. Eu ainda sou monarquista, né? Então, para mim, seria até uma honra eu levar isso para eles, dar de presente. Até me metendo-se no meio da sua resposta, digamos, a estreia, a premiere, como é que fala quando a gente lança uma HQ? Como é que... Porque no livro você vai... Lançamento do livro. A HQ também é lançamento? É lançamento, né? A gente faz lançamento, sim. Com certeza. Então, o lançamento... Noite de autógrafos. A noite de autógrafos, exatamente, é isso aí. Então, o nosso lançamento, né, a gente está planejando em fazer na Fundação Biblioteca Nacional, aqui no Rio. Porque a HQ ela vai vir com o selo da Biblioteca Nacional, que a gente está fazendo em modo de coedição. É uma coedição sem ônus para a biblioteca, né? Eles só vão dar uma chancela, a gente submete a versão final para eles, né? Para eles darem um ok, padrão técnico, etc. E a gente deve fazer na biblioteca. Pelo menos um dos lançamentos, né? Vão ter vários, né? A gente deve fazer algum lá. Uma pena, né? Essa HQ deveria ter apoio do governo brasileiro, né? Porque é a história do Brasil, né? Vamos fulanizar, mas deveria ter apoio do governo, né? Pula isso, né? Na verdade, como eu falei no iniciozinho, no começo, a ideia era ter apoio, mas, enfim, o mundo público é complicado, né? E agora a gente acha que é melhor apoiar Anitta, Cláudia Raia, coisas desse tipo, né? Sem fulanizar. Muito mais. Muito melhor, com certeza. Sim. Muito mais importante. Marcos Arcanjo disse que vai no lançamento, o Elvis colocou aí, e nós vamos estar lá também, todos nós. Com certeza. Vocês já estão convidados, obviamente. Bom, obrigado. Uma honra. Notícia boa para vocês aí. O Max Cardoso, que trabalha com a gente nesse projeto em bastidores, né, há bastante tempo, ele já teve uma reunião com o Príncipe, já conversou do quadrinho, o Príncipe já sabe desse quadrinho, tá por dentro, tá acompanhando, tá? E vai participar da divulgação. Maravilha. Então, o pessoal que perguntou aí, a gente já correu na frente, né? Ele recebeu até um A3 dessa capa, que vocês viram aí. Essa aqui é do canal Heróis e Mais, não sei se vocês conhecem. Eu tô esperando um dia para entregar aqui e tal. Já vou amanhã. Você manda aí o localizador, já vou. A gente mora pertinho. Assim que terminar a live, eu vou buscar lá. Sim. Aí foi dito aí que falaram sobre Dom João, né? Eu sou muito fã de Dom João, né? A Rafinha comentou. E realmente ele era um cara sensacional. Você vai acompanhando a história dele de perto, e ele é um cara muito inteligente, era um cara muito sagaz. Então, várias situações que aconteceram aqui na estadia dele aqui no Brasil, quanto o período que ele teve aqui, onde acontecia algum evento político e ele já tinha decretos preparados para resolver a situação de situações diferentes. Então, ele já antecipava. Falar assim, 4 situações podem acontecer. A primeira vão fazer tal coisa, a segunda eu preciso de um decreto, a terceira eu vou precisar do fulano de tal, a outra eu preciso de outro decreto. Aí ele fazia o decreto e deixava na casa do ministro. Aí dava merda lá, ele falava, ministro, traz aquele decreto lá, que já tá prontinho, traz aí. Né? Era Dom João. Outra coisa que a gente descobriu na pesquisa sobre Dom João, que é interessante, a gente pega os livros de história e a gente fala assim, a família real saiu correndo de Portugal, fugindo dos franceses, e o porto ficou cheio de mercadoria, e as pessoas saíram atabalhoadas, tal, beleza. A gente viu na pesquisa o seguinte, que você levava entre 70 e 90 dias para atravessar o Atlântico, tá? Quando eles passaram um pouco do meio ali, estava quase chegando no Brasil, eles encontraram, estava lá esperando eles, na rota, um navio brasileiro, um brigue brasileiro com comida,
frutas, verduras, todas frescas, sabendo que eles teriam uma travessia difícil. Eram milhares de pessoas na travessia. Ou seja, para que aquele navio estivesse ali, houve uma preparação que excedeu muito mais do que 3 meses da partida. Porque você precisava de toda a logística para sair de Portugal. Então se você pegar a sua família e falar assim, ó, nós vamos viajar para o Rio de Janeiro, você precisa de tempo. Peraí, eu tenho que ver qual é o hotel, eu tenho que ver o que a gente vai comer, onde que a gente vai ficar, eu tenho que ver combustível, qual o carro que eu vou. E você começa a planejar isso tudo, né? Ida, volta, você tem que fazer isso. Agora você imagina uma penca de navio, tem que montar a tripulação, tem que abastecer os navios, a travessia de 3, você tem que ter comida ali para 3 meses, para todo mundo. Tudo isso tinha que surgir. Mas é impossível surgir do nada, então teve todo um preparo. E quando no meio do oceano tinha um navio esperando eles, você fala, opa, para. Essa notícia para chegar no Brasil levaria 70 dias. O cara ainda precisaria se preparar e depois ir até o local de encontro, fazendo todo o cálculo matemático de rota, vento, corrente, para encontrar o cara. Não tinha GPS, não tinha nada, para encontrar o cara no meio do mar. Esse era o Dom João comedor de franguinho, entendeu? Que o pessoal fala aí nos filmes, televisão, tal, e alguns livros, que totalmente descolado da realidade. Tanto que, quando você coloca a história do Brasil numa timeline, você vê todo o período de Dom João e o período de Dom Pedro, que é bem menor. Dom Pedro tornou independente o país que Dom João criou. Ele não saiu do nada, o Brasil não saiu do nada, foi uma criação de Dom João. Um cara magnífico, se pegar a história dele, um cara fantástico. Ele era preguiçoso, não, ele era adepto de uma rotina católica das horas, que se chama. O cara acorda 3 horas da manhã para rezar, uma série de coisas que ele faz. Aí depois ele passa o dia inteiro trabalhando e fazendo coisas ligadas à religião. O cara preguiçoso não faz essa rotina, é impossível, rotina de monastério, não tem como fazer. Então o personagem que é contado é descolado da realidade, é o nosso trabalho, é resgatar isso, só contar a verdade, é só contar a verdade. Muito sabe que na cultura pop, né? E na cultura pop, porque tem, para não ter aquela impressão professoral, por isso que é tão importante, galera, esse aspecto que a gente está fazendo aqui, porque a guerra cultural é aquilo que você consegue, é a maneira que você consegue trazer para essa guerra. Então o Laudelino, o Rodrigo e o Joe Bennett, eles estão guerreando. São eles que estão lutando essa guerra cultural, entendeu? Então, a gente aqui, a gente tá... somos players, nós, né? Não, nós somos condutores. Tem nem trincheira, a gente só fala deles. Quem tá lutando são eles. Então, quando a guerra cultural, a gente só tá falando sobre ela. Quem tá lutando são essas pessoas. Sim, entendi. São eles realmente que estão lutando. Mas, Elvis, vocês são essenciais, cara. Vocês são os arautos, cara. Obrigado. A gente fala, vocês exato. Com a corneta, sabe? Vocês são essenciais, cara. Vocês são também a ponta de lança disso aí. Sabe Sem vocês, a gente não é porra nenhuma. Uma coisa interessante do Dom João é que, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas parece que na autobiografia do Napoleão, quando ele estava em exílio, estava escrevendo lá, ele colocou lá numa parte da biografia dele, Dom João, o único homem que me enganou. Sério? Sério? Tem isso? Napoleão? Na autobiografia dele. Pelo menos é que eu soube, né? Não sei se... Rapaz, mas é bem possível que seja verdade. Deixa eu ver se eu consigo confirmar aqui. Nosso querido Resistência Nerd, nosso querido Resistência, o Laudelino vai já responder essa parada, se ele sabe. Mas o Resistência Nerd quer fazer uma pergunta, já formula a sua pergunta aí, Resistência? Sim, mas já antes, tô com ela aqui já. É bom a gente dar uma passeada no chat, Elvis, que tem 2 superchats ou 3, Isso, e tem alguns comentários. Alguns comentários aqui. Leonardo Barros falou o seguinte: grande Laudelino, o autor do melhor livro de ficção da atualidade. Cara, eu concordo. 10 mil exemplares vendidos. Parabéns, meu querido. Maravilha, cara. Num país como o nosso, isso aí é um... Está sendo avaliado na Alemanha e na Itália. Pô, parabéns. Foda. Galera, vocês sabem que a gente não traz coisa ruim aqui. Não. Quando o Laudelino... Cara, e tá autografado, viu, galera? Desculpa aí. Ostentação, hein? Ostentação. Na espera da continuação, o nosso querido Leonardo falou. Aí temos aqui, esse aqui eu não entendi direito, Tony. Manda ver. Fala, Laudelino.
Volte mais e traz do Sport. O Sport é fãzaço de vocês aqui. Não, temos que ter, cara. A gente tá devendo isso. Cara, muita gente do nosso canal, muitos inscritos nossos, pedem pra gente trazer o Spock, a gente vai trazer sim, vamos ter um bate-papo. A gente segue ele e ele segue a gente no Instagram. O Laudelino até falou, né, que ele convidou a gente também para um podcast, vamos fazer sim, vai ser uma honra. Olha, nós temos aqui o nosso querido, cadê o Marcos Arcanjo, que é membro do canal, falou o seguinte: salve, queridos heróis, estou adorando a live, vou participar do financiamento e quero ver mais 2 volumes, um sobre o nosso querido imperador Pedro II e o nosso aeronauta Santos Dumont. Olha aí. Vocês sabiam que na França o Santos Dumont deu com um avião numa árvore e os funcionários da fazenda foram lá ajudar ele a descer da árvore e quando eles desceram, a fazenda era da Princesa Isabel, a propriedade. Ele era amigo dela? Ele era muito amigo, eles eram best friends. E ela levou um vinho pra ele. Foi. Galera, Rodrigo, você falou que 8 horas você tinha que dar uma saidinha, ainda vai? Não, por enquanto não, dá pra eu segurar aqui. Qualquer coisa é só falar pra gente. Eu aviso. Beleza. Tá bom. Não, o papo tá legal, eu vou passar aqui. Eu vou precisar sair, infelizmente, às 8h30 eu tenho um problema com o meu sogro aí, eu tenho que resolver. Então, daí... Tamo junto, Mafê, fica à vontade. Tá bom? Lembrando, o link do Apoia-se está aqui, nossos moderadores colocando aí o link do Apoia-se para você não perder essa HQ incrível. Nosso querido Gandalf inclusivo. A verdade foi sensacional. Inconsistente, eu acho. Só precisa de inconsistente. Como é? Inconteste. Desculpa. Só precisa de mensageiros. É isso aí. Tamo junto, exatamente. Não tem como contestar, a gente só precisa ouvir, né? O grande problema, e aí esse é o ponto que a gente estava falando até nos bastidores aqui, é que a gente não consegue chegar nas pessoas, né? Por isso é importante esse momento que a gente ainda tem essa capacidade, tem um Apoia-se, que você consegue ainda fazer com que esse tipo de projeto vá pra frente. Então, galera, vamos aproveitar, beleza? O Rômulo, ele é irônico, é um membro irônico do canal. Pra caramba, é amigo da gente. Amigo, pô, o Laudelino, a gente ia levá-lo lá pra conhecer a Bárbara também. Ele mora em Valparaíso. Mas ele não conseguiu ir no dia, né? Não conseguiu contato com ele. Ele falou o seguinte: tiveram a oportunidade de fazer um HQ da vida do Lully, mas preferiram fazer com a vida de alguém realmente importante. Sabe o que me lembrou? Me lembrou um livro que foi lançado pela Record nos anos 70. O nome do livro era Sexo Depois dos 60. Aí você abriu o livro, era só página em branco. Moleque, brabo. Foda. Dá pra fazer da vida virtuosa do Lula, é ser só página em branco. Foda. Aqui, ó, a nossa membro aqui do canal, Luna, falou o seguinte: vocês farão HQ sobre a Princesa Isabel? Ela foi corajosa. Sim, vamos com calma, né? Mas vamos fazer. Faz um projeto, vamos fazer esse projeto ser um sucesso, que esse projeto já desemboca em próximos. Na sequência. Vai depender o grande mérito da vida da princesa que não se conta, quem assistiu House of Cards, que é aquele jogo da política, né? Na libertação dos escravos, ela fez o House of Cards da política. Ao ver a linha de aprovação, quem é que está aqui na linha de aprovação que dá ruído? Fulano. Tira ele daí, não sai, vira ministro. Eu boto ele em outro lugar. Você vai tirando e renovando a linha de aprovação. Tanto é que a lei entrou na sexta-feira e foi assinada no domingo já. Ou seja, o reconhecimento dela, inclusive por toda a sociedade da época, foi porque ela manobrou politicamente para que aquilo fosse aprovado. Isso não foi contado ainda. E tem muita gente que nega a importância dela, né? Muita gente. Exatamente. Eu acho engraçado que hoje estão resgatando bastante a esposa de Dom Pedro I, a Maria Leopoldina, né? Que era realmente uma mulher sensacional, né? Uma princesa austríaca criada Habsburgo. Exatamente. Então, assim, era uma coisa... E era uma mulher sensacional e que tinha um grande amor pelo marido dela e ele também por ela, apesar de ter várias histórias. Aquela história da queda dela, aquela coisa. Bom, enfim, de qualquer maneira... É fake. Já foi provado que é fake. O pessoal sempre comenta essa história aí. Né? Eles fizeram a necrópsia do corpo dela, né? E viram que não tinha nenhuma evidência, nada. Valdirene Ambiel, Novo Grito do Ipiranga, o livro, que está com todo o relatório da necrópsia da princesa.
Não, e é interessante que eles resgatam a princesa e colocam ela no patamar onde ela deve estar, né? Porque ela foi uma grande mulher, uma grande personagem da nossa história, né? Mas eles não conseguem resgatar o Dom Pedro, né? Quer dizer, ela é resgatada, e a gente vê isso na cultura pop, nas séries de televisão e tal, mas o Dom Pedro continua com aquela história, ele era epilético, bêbado, que ficava na rodovidor lá, enchendo a cara, com chalaça e não sei o que. Comedor de coxinha. Chalaça era um dos maiores capoeiristas do Rio. Pois é, e ele ficava com esse negócio. Não é verdade, gente. Ele tinha um lado dele mais, né, carioca, mais brasileiro, mas isso é a brasilidade. Ele, como eu falei no começo ali que eu tava falando, ele foi um brasileiro de verdade. Ele não era brasileiro nascido, mas ele era o brasileiro de amor à pátria, de amor a essa terra. Ninguém pode negar. Sim. Ó, agora o nosso querido Resistência vai fazer a pergunta, mas antes disso, Resistência, tem um superchat aqui, acho que é importante, uma pergunta que eu também quero essa resposta. Que livros dessas histórias da família real, que não são de amplo conhecimento público, vocês indicam? Aí o nosso querido Laudelino. Os livros mais fáceis de você achar hoje são do Paulo Resutti. Tá? Os melhores e mais fáceis de achar. Ele tem lá Leopoldina, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Tá? Ele escreve sobre a Domitila, eu não gosto da história da Domitila, acho que ela atrasou demais no Brasil. Mas esses livros que ele tem sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II, Leopoldina, são maravilhosos, são muito bons os livros do Resutti. Ele faz uma pesquisa muito boa, é um cara que eu recomendo, que também é muito fácil de você achar qualquer livro dele. Tem um outro livro que é mais antigo, mais difícil de achar, do Bebiano, que ele conta vários causos da época de Dom Pedro II. É maravilhoso o livro, é pequenininho. Eu vou aqui no intervalo qualquer que eu não estiver falando, eu vou procurar aqui e eu passo para vocês o link. Aí vocês colocam aí, que é um livrinho pequeno, de pequenos causos, que mostram a grandiosidade do que foi Dom Pedro II. Xavier Bebiano. Vou ver, daqui a pouco eu falo para vocês. Tiago, a gente vai colocar os livros do Paulo Resutti aqui para você, se quiser já adquirir, e já entrou no meu carrinho já. Eu fico cheio de coisa no carrinho, vou comprando aos poucos, porque para comprar livro aqui nesse Brasil tá difícil. Tá difícil, ó. A Uber já colocou aqui. Uber, a gente vai colocar o nosso link, beleza? A gente vai colocar o nosso link para você divulgar aí, tá? Que a galera também já ajuda o canal e pega conhecimento. Já foi aqui. Agora você, meu querido Resistência, fica à vontade. Sua pergunta, fica à vontade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de história, né? Principalmente ali os períodos que envolvem as guerras, né? Tanto as guerras mundiais quanto as guerras que já aconteceram em diversos países, né? Estados Unidos contra México e os conflitos que nós tivemos aqui no Brasil, né? E curiosamente a minha pergunta envolve até o Dom Pedro II. Tendo em vista que esse projeto que vocês estão lançando agora sobre Dom Pedro I vai ser um sucesso sim, porque tem um apoio muito grande, com certeza eu vou ter o meu exemplar. Vocês têm algo em mente, já planejando aí algo envolvendo Dom Pedro II, principalmente com a questão aí da Guerra do Paraguai, né? Que é um período muito interessante de conflito. A gente tem ali o Solano Lopes, que era um ditador crazy, né? Imagina só se aquele cara tivesse ganho a Guerra do Paraguai, o que seria da gente hoje? Vocês pensam em algo nesse sentido mais para frente? Olha, por mim a gente lançaria HQ da história do Brasil inteira, que é interessantíssima. Guerra do Paraguai é fantástica, tem várias histórias boas, vultos maravilhosos, né? Duque de Caxias, por exemplo, merecia uma HQ só para ele, né? Sim. Então, como que ele acabou com as revoltas, né? Aquelas revoltas do período regencial, depois como que ele agiu durante a Guerra do Paraguai, né? Que ele era um militar estrategista de altíssimo nível, né? Poucas pessoas falam isso. Nossa historiografia basicamente inventa aquelas histórias que a Inglaterra mandou fazer a guerra, que o Brasil fez um genocídio no final, e a gente sabe que isso tudo é bobagem, né? Não tem nada a ver disso. Eu acho que alguém perguntou aí se a gente tem intenção de fazer da Princesa Isabel também. Assim, todos esses personagens são fantásticos. A gente tem intenção, sim. E o que eu sempre tenho falado é o seguinte: essa HQ sendo um sucesso,
né, do Pedro I sendo um sucesso, a gente vai animar de fazer as outras, né? Na verdade, eu estou pensando em lançar um símbolo Heróis do Brasil, né? E para pegar esses grandes personagens históricos. Então a gente pode pegar, claro, o período do Império todo, que tem vários personagens fantásticos, e pode pegar aqui mais recentemente também, né? É claro que, assim, eu acho que... Bom, eu sou monarquista, né? Então vocês vão ver o que eu vou falar agora. Depois da monarquia, foi diminuindo o número de homens virtuosos, né, no Brasil. Isso é fato. Eu acho que isso é fato. Mas, assim, existem grandes personagens também, né, depois, né? Mas eu começaria particularmente com esse período ali, Dom João VI até Dom Pedro II, né? A gente estava falando de Princesa Isabel, né? Bom, se você pegar que é o maior símbolo do Brasil, que é o Cristo Redentor, é por conta da Princesa Isabel, né? Que os escravos queriam fazer uma estátua para ela no Corcovado, né? Como a Redentora, aquela que os salvou do cativeiro, etc. E ela falou: não, eu não aceito essa estátua. Se vocês querem fazer para alguém, então vamos fazer para o verdadeiro Redentor, que é Cristo, né? Então por isso que vem a história do Cristo Redentor. Então, assim, daí você vê o tipo de pessoa que a gente está falando, né? O tipo de moral da pessoa, o tipo de virtude. E isso a gente não vê nos livros de história, né? Então, a gente tem sim intenção de fazer. Até porque, assim, a gente tem um gap de histórias em quadrinhos, desse tipo de referência muito grande no Brasil. A última história de Dom Pedro em quadrinhos foi em 1972, para comemorar os 150 anos da independência. Então, passaram-se mais de 50 anos e não foi feito mais nada nesse sentido, né? A não ser essas porcarias aí que o pessoal já citou, esses filmes horrorosos, né? Que passaram aí, que ficam pegando esses detalhes bobocas para denegrir a imagem do país. Exato. O Quinto dos Infernos, vocês lembram do Quinto dos Infernos? Sim, nossa, horroroso aquilo, horroroso. O Marcos Pasquim imitando ali a cena do Wolverine, brigando na gaiola. Meu Deus. Sim, eu vou falar mais, assim, eu não sou nem contra você fazer esse tipo de coisa, não, porque eu acho que a arte é livre, você pode fazer. Sim. O que me irrita é você só fazer isso, né? Você só fazer isso que é o problema. Você tendo várias opções, é legal você fazer uma comédia. O problema é que você não pode transformar a história do Brasil numa comédia, porque não é. É uma história fantástica. O problema é que só tem isso, né, Rodrigo? O problema é que só tem isso. Então as pessoas acabam vendo aquilo como verdadeiro e a gente sabe o poder de influência que essa emissora tinha. Eu falo isso porque tudo que eu vi ali, não só no sentido artístico, mas também jornalístico, eu via como verdadeiro. E aí a gente tem, como o próprio Mafim falou, a gente não quer politizar aqui, mas a gente sabe que o controle da massa vem pelos meios de comunicação e pela arte. Por isso que eu acho importante esse resgate que vocês estão fazendo do personagem, um personagem que a primeira coisa que me vem na cabeça são essas minisséries dessa emissora. Quando fala de Dom João, Dom Pedro, tudo vem na minha cabeça isso, sabe? Como é o nome desse ator que você citou? Márcio Pasquim. Nossa, só me lembro desse... velho, não, meu Deus do céu. Quando eu vi aquela cena... Eu preciso ler essa HQ do Joe Bennett. Eu falei, o cara imitando a cena do X-Men, velho. Não, que é isso? Mas o cinema nacional devia trazer essa história. Tinha um cineasta aqui de Curitiba chamado Silvio Bach, e ele fez bastante filmes sobre a história, fez sobre Contestado, acho que a Revolução de 30 ele fez também. Falta isso também, por que o cinema também não tem, né? A gente sabe, né? Talvez é melhor não ter mesmo, pensando bem, né? Mas enfim, devia ter. Verdade. Olha, eu vou ler 2 live pics aqui. Exato. É mais fácil fazer um filme sobre o Brasil fora do Brasil. Olha, eu vou ler 2 live pics aqui rapidão. Um do nosso querido Kailesti, ele falou o seguinte: não quero atravessar o foco Brasil, mas seria interessante um HQ da Batalha de Jill. Tem chance de ter? A gente já citou aqui no começo, né? O Joe Bennett e o Laudelino falando louco aqui. Louco pra fazer isso aí. Louco. Tem sim. Eu sou louco pra desenhar toda a história do Brasil. Se houver possibilidade, com certeza eu vou fazer, eu quero fazer isso. Massa. E a outra foi a Luciana Moraes, ela falou o seguinte: live maravilhosa, já sou uma apoiadora da HQ. Parabéns e sucesso no projeto. Muito bom. Top demais. Vamos bater essa meta, essa live vai ficar gravada. E,
Tipo, o Mafinha já tá gravado, né? Mas a live inteira depois vai estar gravada e a gente vai colocar o link do Apoia-se embaixo para vocês seguirem lá, beleza? E galera, nós estamos aqui com 375 pessoas agora online com a gente. Estamos também lá no Facebook. Um salve para você que está assistindo a gente na página do Heróis e Mais no Facebook e também na Roxinha, né? Exato. Não pode falar o nome, né? Na começa Roxinha. Com T e termina com It. Também está conosco aí. E essas galera, muito obrigado a você que está aí agora nesse momento conosco. Vamos nos encaminhando para a reta final da nossa live. Elvis, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Essa HQ, ela vai ter, vocês já tiveram noção de quantas páginas ela vai ter, primeiramente, vantagens para quem está apoiando, se tem alguma coisa desse tipo, o que a galera que está apoiando ela vai ter, além, claro, da qualidade do roteiro, da narrativa maravilhosa e do desenho de vocês, e a qualidade também da gráfica, né, da Super Promo. A gente tem aqui Destro, a gente tem Doutrinador, e a gente sabe da qualidade de vocês demais, né? A gente consome isso. Então, fala pra gente aí, começando aí, pode começar com você pela qualidade do produto. Rodrigo, fica à vontade. Então, a gente está planejando, nesse primeiro momento, né, vai ser uma trilogia, vão ser 3 volumes, né? Então, no momento agora do Apoia-se, a gente está fazendo o Apoia-se do primeiro volume, volume 1. E a gente calcula que vão ser mais ou menos 50 páginas por volume, né? Ali 48, né? Depende da questão da gráfica, tem que ser número múltiplo de 8, deve ser por aí 48 páginas, assim, talvez 56, a gente ainda está estimando, mas deve ser algo nesse tipo. Vocês falaram da qualidade, né, da gráfica, e é bom a gente até falar de um apoiador nosso, né, que é a gráfica Margraf, que é ela que vai imprimir, né, a HQ, e vai sair numa qualidade excelente, com uma gráfica fantástica lá em São Paulo. E ela comprou o projeto, né? Ela amou o projeto, ela também é monarquista, acabou virando amiga nossa, né? Então vai sair pela Margraf. Em relação às recompensas, né? Se o pessoal olhar lá as recompensas, tem desde aqueles apoios pequenininhos, né? A gente quis democratizar, né? Para todo mundo poder apoiar. E tem os maiores, né? O maior que tem é você virar um personagem dentro da HQ. Claro que não vai ser um personagem que vai interagir o tempo todo, né? Ele vai ser um coadjuvante ali, e aí é um coadjuvante no traço do Joey Bennett, né? Então você imagina aí que bacana você virar um personagem com o traço do Joey Bennett, né? Então, e aí assim, você pode ter o nome citado ali como apoiador, né? A gente tem esse tipo de prêmio, como teve no Dash, né? O Dash teve, eu acho que a primeira versão do crowdfunding teve a galera virando personagem, né? Então vai ser nesse sentido. O que mais que vocês perguntaram? A questão das recompensas, número de páginas. Acho que é isso, né? Esqueci alguma coisa aí, Laudelino, Joey? Não, qual é a recompensa mais baixa que tem? A mais baratinha? A mais baixa é a que a gente chamou de apoio patriótico, né? De R$2, R$5, você ganha Olha isso, cara. Explicando. Vão ter os posters, né? Que a gente vai... Aqui em Brasília você não compra mais nada com R$2, nem bala. Nada, sim. Absolutamente nada. A gente tentou precificar para não ficar uma coisa pesada para a galera, né? Então, para todo mundo poder adquirir, porque assim, como eu falei, claro que a gente quer ganhar dinheiro, o projeto tem que ser sustentável, senão nada vai à frente. Mas a gente está vendo isso como não existe almoço mesmo. Grátis, né, Rodrigo? Exato. Não existe almoço grátis. Você ter uma pessoa... Você ter um escritor, historiador como Laudelino e o Joe Bennett, uma coisa cara. Não é assim, galera. E a galera sabe que a galera que segue não são cheirosos, né? A galera sabe como é que é a realidade. Cheirosa a gente chama aquela galera lá do... Essa galera que são os cheirosos, entendeu? O canal tá virando meio cheiroso, né? O canal tá... Olha, eu não ia falar nada. Tá sendo convidado para estreia de filme e tal. Vamos assistir o Flash. Junket, né? Vamos assistir Hoje eu brinquei na live do Mafinha lá, eu brinquei dizendo assim, galera, já fomos chamados para ver Aquaman em dezembro.
Mas não foi. Estamos, e como o Tony falou, estamos caminhando para o final, nosso querido Resistência. Se você quiser sair agora, fica à vontade, tá? A gente vai ficar só mais alguns minutinhos aqui, mas se você quiser sair, fica à vontade. Mano, acho que dá para segurar aqui. O Elvis falou aqui que já tá beleza, então, para segurar. Então, estamos finalizando. Laudelino, você quer compartilhar alguma coisa? Já fica à vontade. Quero mostrar aqui, algumas imagens do projeto, não só aí, desse, mas também um pouco do traço do Joey, que vai estar acompanhando a gente aí no projeto. Isso aqui é uma cena do terremoto lá de Lisboa, que é um teste que a gente estava fazendo, né? Que ali isso, de tudo caído em volta. Aí nós fizemos um teste de cores também, alguma coisa assim, tá vendo? Até o pessoal ver como é que funciona os bastidores, né? Normalmente a gente pega aquela página do roteiro, aí conversa, aí o Joey, enquanto eu vou explicando, ele vai montando as imagens, depois ele faz um rabisco, tipo esse aqui assim, ó, tá vendo? É um rabisco. Ó, vamos fazer assim, assim, assado, e depois ele vai ganhando camadas de detalhes, e ele vai e termina com mais detalhezinho e tal, todo arrumadinho, e depois ele ganha cores. E é assim que a gente vai seguir. Aí tem um outro quadro aqui que é na travessia da família real para o Brasil. Teve um relato do embaixador. Cara, eu quero ler isso demais. Teve um relato do embaixador dizendo que o Dom Pedro I estava com 9 anos de idade e o mar em volta batendo forte. Ele não tinha medo, ficava lá no meio dos marinheiros. E o Arrábida, que era o padre que estava tomando conta da educação dele, que dava os livros para ele ler, que é o cara que está no primeiro. Aqui, ó, aqui na frente do quadro do lado esquerdo, deu para ele a Eneida em latim. E ele já lia latim aos 9 anos de idade. O mesmo Dom Pedro, que o pessoal fala que era um ignorante, um estúpido, fala 6 línguas, né? Fez 2 constituições, 2 hinos, libertou 2 países antes dos 30 anos de idade. Por ali, o outro foi 30 e pouco anos. Mas aí o garoto ali amarrado ali no mastro e tal. Então vocês veem um pouco do como que vai ser isso. Aqui não ganhou ainda o mais detalhamento, como ele vai ter, e cor, né? E por quem tá amarrado aí, Laudelino? O Dom Pedro. Dom Pedro I, 9 anos de idade. Porque ele não queria ficar... Queria ficar no meio da galera, e amarraram ele. Aí, ali o amarrado é o seguinte, tá? Aqui tem vários sinais nessa imagem aqui, porque o Bené é foda. Ele tá amarrado ali porque isso vem da Odisseia. Ulisses. Que quando Ulisses está passando pelas sereias, ele enche o ouvido dele de cera e se amarra no mastro para que ele não fosse tentado. Então eu já tô nessa imagem mostrando que ele está lendo a Eneida, mas ele já conhecia a Odisseia, né? E se você reparar, ele está numa posição que, se você botar um cavalo ali embaixo dele, ele está no Grito do Ipiranga. É o início do Ipiranga aí. Cara. Já Caramba, tem. Não, que é isso, velho? Que é isso, velho? Outro nível, cara. Foreshadowing, né? Chama? Foreshadowing. É o Foreshadowing. E o que o cheiroso tem é o Coringa grávido. Olha só. Eu tava pensando nesse tal aí, cara, também. Cara. Você vê, né, brother? Muito bom, galera. Muito bom. Vocês reparem que cada cena, quanta coisa que a gente foi falando, né? Cada detalhe. Então, como eu falei, é uma obra de arte, né? Que você vai no museu olhar um quadro, você fica admirando, vendo os pequenos detalhes. Então, assim, a HQ toda vai ser isso. Vai ser assim, claro que todo mundo vai devorar e vai lá dele. Claro, manda ver. Essa é uma imagem, dá um zoom aí, de um outro trabalho do Joey, mas ela já dá uma prévia do que vem por aí. É para vocês verem a riqueza de detalhes, né? É um tipo de desenho que você fala assim, se eu botar cor, eu acho que atrapalha. É isso aí, cara. Muito bom. Verdade. Cara, a gente tá cheio de mangás aqui, e o Elvis ele fica pé da vida quando ele vê um mangá sem riqueza de detalhes. O Elvis tá aqui sem conseguir se segurar, certo? Tô aqui do lado dele, eu sei como é que é. Eu tô babando aqui os detalhes. Ele é muito fã de mangá. Eu sou muito fã de comics, e assim, a época do Jim Lee, dos anos 90 ali, a galera, o Joe Bennett também desenhando e tal. Eu sei os detalhes. Eu não gosto de fundo verde. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto do cara tá aqui e atrás dele tem alguma coisa. Eu nunca vi uma página do Bené sem o detalhe lá atrás. E isso é o que é foda, tá foda. Me encanta. Composição, né, cara? Composição. Nossa, me encanta demais. Então,
só para ilustrar aí essa página. Pode continuar, Laudelino. E quem tá sendo aí o responsável pela coloração da obra? Que eu vi também aquela página colorida, tá muito bonita também. Primeiro ela vai ser em preto e branco. Nós vamos lançar primeiro em preto e branco, né? Uhum. E depois, futuramente, vamos fazer um compilado, né? Uma encadernação e vamos colorir, né? Mas isso é lá no futuro, né? Não, mas os dois desenhos estão maravilhosos. Você consegue eu quero ambas preto e as branco formas, primeiro. né? Eu acho que é uma boa sacada ser preto e branco. Eu tenho 2 superchats aqui. Nostalgic Games falou o seguinte: Super Prumo e Editora Quimera, é importante apoiar os quadrinhos nacionais sempre que haver possibilidade. Quais personagens ou histórias preferidas do pessoal, nacional ou internacional? Perguntinha rápida aí, nosso querido Nostalgic Games. Pode começar com o Joe Bennett aí. Joe Bennett pode falar seus personagens preferidos, nacional ou internacional. Fica à vontade. Cara, quando eu era moleque, eu gostava muito do Batman, né? Depois eu passei a gostar do Capitão América, Superman, né? Conan. São personagens que eu sempre gostei nos quadrinhos, né? Príncipe Valente, Flash Gordon. São esses personagens todos aí. Mas, na verdade, com o tempo, a gente vai amadurecendo, né? E vira profissional, e você percebe que todos esses personagens foram feitos por artistas. Então, esses artistas, para mim, que hoje são os grandes heróis, né? Jack Kirby, Stan Lee, John Buscema, Sal Buscema, Hal Foster, Alex Raymond, José Luiz Garcia Lopes, José Luiz Salinas. Então, esses caras aí são realmente os meus heróis. Os caras que criaram os heróis. Show de bola. Rodrigo? Olha, eu quando era moleque, eu também colecionava de tudo. Então, eu tive uma fase assim, muito forte de X-Men, Wolverine. Eita. Depois, Justiceiro, eu adorava as histórias do Justiceiro, cara, aquela porradaria, tiro, sempre gostei muito. Aí eu tive uma época do Batman também, né? E aí, assim, enquanto a mesada dava, eu ia adicionando coleção, né? Então, até hoje eu tenho coleções enormes aqui de gibi, né? Estão super bem preservados. E, bom, assim, falando de nacional, obviamente, eu adoro o Destro, né? Que é da própria editora, que é uma história fantástica, linda também, e o Doutrinador, né? Massa. Laudelino, para fechar? Eu comecei com o gibi ali 78, 80. Eu tinha uma tia, a esposa da tia, assim, em primeiro grau, a esposa do meu tio, que ela era espanhola e pintora. Aí ela comprava quadrinho para mim, porque ela falou que eu tinha um bom traço para desenhar, e ela ficava me cobrando desenho, né? De eu ficar copiando lá os desenhos. Aí dali eu comecei a ler muito quadrinho, né? E fui para a escola, muito quadrinho também, e eu tenho até hoje guardado a coleção do Conan inteira. Tem 1,20 m de altura de Conan. Que isso! Empilhar, né? Tem uma caixa ali atrás de Conan guardados, que eu gostava muito dos desenhos do Conan e das histórias. Tem histórias muito boas ali dentro do Conan. Com certeza. Né? Gostava demais. Mas eu fui muito molecão de rua e não tinha tanto dinheiro. A família não era tão abastada, então era difícil pingar um quadrinho, alguma coisa em casa. E é a vida, eu acho que de quase todos nós, né? Não conseguimos ler nem comprar o que a gente queria. Foram os possíveis, né? Aí depois você vai ficando mais velho, e é o que acontece hoje. A gente tem mais recurso e tal, mas aí você já não tem mais tanto tempo como antigamente, já não tem tanta coisa boa como antigamente, né? Tem uma saudade tremenda da Revista Média, aquela Revista Média antiga. Era foda. Fielmente. Juntava as páginas. Ia estar fazendo um estrago hoje em dia, a Média. Se mantivesse, né, aquela fidelidade daquela época e tal. Muita coisa se perdeu por causa da ideologia. Então, cara, é muito bom saber que existem vocês e outros canais que alimentam isso, desse caldeirão cultural. Eu sempre gosto de falar do caldeirão cultural, que é o seguinte: o ser humano, ele tem uma maldição que ele não consegue passar cultura pelo DNA. Você não tem, todo ser humano tem que aprender tudo de novo. O que vocês estão fazendo, todos esses canais que são essa família nerd, e a gente está entrando nesse jogo também, a gente está mudando o conteúdo desse caldeirão cultural. A gente meteu o balde lá, jogamos um monte de balde para fora, tá? Porque essas novas gerações que estão chegando, elas se alimentam desse caldeirão. Então, o nosso trabalho não é obrigar alguém a ler nada, não é isso. A gente alimenta o caldeirão. Quando as pessoas forem procurar referências e bons trabalhos, ela vai encontrar lá disponível. Então, o nosso trabalho é
criar essa disponibilidade. Tem disponibilidade de canal, vai ter disponibilidade de HQ, vai ter de livro, tem tudo disponível, coisas boas e referência. Referência porque você está num bate-papo, alguém chega para você, meu filho está querendo ler quadrinho. Qual que eu indico para ele? Você tem um bom, do Dom Pedro. Né? Exato. Meu filho gosta de videogame, tem algum canal que ele queira, seja legal para ele, seja saudável, sadio. Tem esse aqui. Ou seja, tem que estar presente, tem que estar disponível e tem que um ajudar o outro. Todo mundo tem que se ajudar. É o que a gente está fazendo aqui. Né? Muito bom. Parabéns Perfeito. a todo mundo. Tamo junto, cara. Muito obrigado. Tem aqui nosso querido Gandalf Maroto fazendo merchan, popverso.art, que é membro do nosso canal. Ele falou o seguinte: na qualidade de monarquista que sou, apoiar esse projeto é mais que uma honra, é um dever cívico. Muito obrigado, senhores. Apoia-se garantido. Tamo junto. Gandalf, outro Gandalf, porque tem muito Gandalf aqui no nosso canal. É o inclusivo. Falou, esse é o inclusivo. Detalhes enriquece a narrativa gráfica, Joey. Palmas aí. Isso, são detalhes maravilhosos, né? Maravilhoso. E 85 Bits falou: espero que o Marquês de Pombal seja um dos vilões. Vamos ver. Aqui tem o Instagram do nosso querido Joe Bennett, que a nossa querida Simone colocou, ok? E a gente que depois desse bate-papo maravilhoso e desse final, nosso querido Laudelino, vou finalizar aqui com esse comentário da Vitória. Tem um Live Pix também, né? O Live Pix, eu acho que eu já li, deixa eu ver se tem um Live Pix ali. Live Pix rapidinho, mas tem um comentário maravilhoso aqui dessa... Quer que eu leia? Pode ler, Tony. Vitória Ariel disse o seguinte: eu nunca vou me cansar de falar o quão importante esse canal é para o nosso país, principalmente em relação à situação atual da cultura e ideais da sociedade moderna. Olha o nível da live. Vocês são demais. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado mesmo. A gente fica lisonjeado com isso. E realmente, a Liga Nerdola aqui tem um nível altíssimo. Eu não falo nem do canal Heróis Mais. Falo dessa galera aqui, Mafinha. Dessa galera. Resistência, nosso querido Jorgeta. E também, o chat, né, cara? Os inscritos. E o chat sensacional. A gente aprende muito. A gente falou que se a gente tem alguma qualidade é por conta do alto nível das pessoas ao nosso redor, né? Traz as pessoas boas, por isso que a gente está trazendo esses caras maravilhosos aqui. Laudelino, Rodrigo, Joe Bennett, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Pra gente foi uma honra, cara, uma honra. Verdade, vamos colocar, depois vocês mandam todas as suas redes aí, a gente vai colocar na descrição dessa live pra galera ir lá. Não esquece, galera, de ir e apoiar esse projeto, que vai ser incrível, vai ter... Calma, vai ter resenha no canal do Submundo Hacker, calma. A gente tá lendo muita coisa, a gente não consegue ainda fazer tudo, mas vai ter para você um gostinho dessa história maravilhosa, mas o link já está na Amazon para vocês adquirirem esse livro. Vai lá, já tem milhares de exemplares vendidos, mas você precisa do seu, beleza? Meu querido Resistência, muito obrigado. Mafinha, muito obrigado. E Jorgeta, mais uma vez, cara, obrigado por essa parceria. Demais. Incrível. Tamo junto. E a gente se encontra aqui na próxima. E a gente se encontra aqui na próxima live. Vamos marcar. Quando lançar, né? Assim que lançar. Quando lançar, exatamente. Quando lançar. Opa, tem mais um superchat aí, Tony, que a gente passou. Nosso querido Reator Nuclear. Ele falou que tem o superchat, eu deixei passar. Querido Reator tá aqui! Penso em fazer algo com Maria Quitéria de Jesus? E aí? Será citada. Vai ter, hein? Cara, é o que o Cias falou, a gente quer fazer tudo, até o Sentapu a gente quer fazer. Massa, vai. Tem que ter um apoio, vocês não fazem ideia das histórias do Sentapu, vocês não fazem ideia. Vai ser massa. Mais uma live, Tony. Mais uma live, a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado ao chat. Você que tá aí, nunca deixe que algumas pessoas digam que você não é um herói ou não é uma heroína. Você é um herói e uma heroína. Então é você levantar todos os dias e fazer o bem, você é um herói. Um abraço do Tony aí. E um abraço do Elvis. Obrigado mais uma vez, Joe Bennett, obrigado Laudelino, obrigado Rodrigão, nosso querido Mafinha e Jorgeta e Resistência. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. É nóis. É nóis.